Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O faturamento bruto da lavoura dos cafés do Brasil, calculado para o ano civil 2021, totalizou 42,59 bilhões de reais, sendo 32,14 bilhões para os cafés da espécie arábica, montante que corresponde a 75,5% do valor total. 10,45 bilhões para os cafés da espécie Conilon, receita bruta que equivale a 24,5% do que foi calculado para o ano. Tais estimativas foram realizadas tendo como base os preços médios recebidos pelos produtores de café arábica e Conilon no período de janeiro a dezembro de 2021. Como as 5 regiões geográficas brasileiras produzem cafés, se for estabelecido um ranking desse faturamento em ordem decrescente, nós teremos a região Sudeste, considerando a soma bruta das receitas das duas espécies, arábica e Conilon, destacando-se no primeiro lugar, 36,89 bilhões de reais de faturamento bruto, o que representa aproximadamente 86,6% do total geral. Na segunda posição, região Nordeste, 2,61 bilhões de reais, equivalente a 6,1% dessa mesma base comparativa. Em terceiro colocado vem o Norte, cujo faturamento bruto da produção de cafés em 2021 foi estimado em 1,84 bilhão de reais, cifra correspondente a 4,3% do total geral. Em quarto lugar, região Sul, 879,67 milhões de reais, 2%. Por fim, em quinto lugar, região Centro-Oeste, que teve um faturamento bruto na lavoura cafeeira calculado em 359,41 milhões de reais, receita que equivale a 0,85% do total estimado para as duas espécies de cafés. João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos, disse que os preços do café internacional negociados em janeiro tiveram alta e o setor ainda está apreensivo com a oferta, teme safra brasileira e queda nas exportações globais e logísticas, prejudicadas pelos containers. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 22 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana, encerrada aí dia 28 de janeiro. Na segunda-feira uma boa queda, terça alta, quarta tentou romper os 240, tá uma briga extremamente forte ali, não conseguiu, fez um candle que a gente chama de reversão de tendência, né, que é um doji. Na quinta-feira queda forte de quase 700 pontos e na sexta-feira uma boa alta aí de 385 pontos, fechando a 235,90 de março. O maio com 380 pontos de alta, 236,45. Dólar comercial, boa queda aí na sexta-feira de 0,60% a R$ 5,39. Bom, tivemos várias informações aí, né, que impactaram o mercado, vou estar passando para vocês. Uma das notícias que, na minha opinião, ainda é muito altista para o mercado é o estoque certificado, né, o famoso canudo lá na Bolsa de Nova York. Bom, antes de falar sobre eles, né, então nesse primeiro mês aí, os preços internacionais, né, do café subiram, né, agora em janeiro. Os contratos com entrega em março de 2022, negociados na Bolsa de Nova York, fecharam a sessão no dia 31 de dezembro. O mercado tinha fechado a 226,10, quer dizer, nós fechamos a 235,90 agora em janeiro, né, então praticamente aí 1.000 pontos entre o mês de dezembro e janeiro, né. As notícias ainda continuam as mesmas, né, apreensões com oferta, temor com a safra 22 do Brasil, queda nas exportações globais e logísticas, prejudicados ainda, né, o problema dos containers, e a briga ainda no mercado ainda na casa dos 240 centos por libra-peso, né. No técnico, como eu venho falando para vocês, né, o mercado está trabalhando dentro de a gente chama de range. O que é isso? É uma oscilação entre uma mínima e uma máxima, né. Então essa mínima é na casa dos 220, 230 e para cima 240, 250. O mercado não consegue ir para um lado ou outro, né? Apenas o que me chama muita atenção é um estudo que a gente chama de gráfico semanal,
né? Esse sim mostra que nós fizemos um topo duplo na casa dos 245 mais ou menos, e fazendo uma cruz, né, que é o candle de topo, né, que a gente chama de doji. Então, para esse mês agora de fevereiro, temos que ficar de olho, né, começando agora essa semana. O mercado não pode perder a casa dos 230, porque com certeza ele vai tentar buscar no mês de fevereiro a média, né, que a gente chama de matemática, dos últimos 21 dias, nos 220, e aí se perder, pode esperar que o mercado vai buscar os 200 centos por libra-peso. O mercado vem trabalhando acima dessa média móvel, só para vocês terem uma ideia, desde o final de abril do ano passado, lá no 130 mais ou menos centos por libra-peso. Ali o mercado já começava a indicar uma reversão forte de tendência e foi embora, né? Aí tivemos a geada, tivemos a seca. Bom, o que vem por enquanto ainda segurando o mercado, né? Porque o mercado por enquanto ainda não caiu. Existe, como eu comentei, né? A gente tem o famoso estoque certificado, né? O que é o estoque certificado? Então ele é o canudo, ele é o café preparado, ele é a bicadura, ele é o café finíssimo colombiano, é o café finíssimo brasileiro, né? Hoje 50% desse estoque é brasileiro. Digamos que eu sou um torrador de café americano, a minha torrefação chama Vai Corinthians, e eu preciso de café fino para abastecer essa minha cafeteria, minha marca de café. Como eu estou vendo que não tem café no mercado, né, não estou encontrando esse café para abastecer a minha cafeteria e a minha marca de café, que eu revendo nos supermercados, né, hotéis, onde eu vou achar esse café fino? Eu vou lá na Bolsa de Nova York. Então eu como torrador, eu como exportador, vou encontrar esse café lá. Quando eu compro esse café, o que acontece? Esses estoques caem. Caindo os estoques, o mercado sobe. Essa é a lógica. Depois do intervalo, o Joãozinho Grafista continua explicando sobre os estoques de café. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Voltando a falar sobre a produção de café em 2021, se for estabelecido um ranking exclusivamente para o faturamento bruto dos cafés arábica no ano civil 2021, o qual foi de 32,14 bilhões de reais nas 5 regiões geográficas do Brasil, nós teremos então a seguinte performance: Sudeste em primeiro lugar e Nordeste em segundo lugar, com 29,69 bilhões de reais, 92,3% para o Sudeste e 1,24 bilhão de reais, 3,88% para o Nordeste. Terceiro lugar vem o Sul, 879,67 milhões de reais, 2,73%. Centro-Oeste, na sequência, com 293,38 milhões de reais, 0,91%. E por fim, o Norte, quinto lugar, 30,70 milhões de reais, valor que corresponde a 0,08% do faturamento total dos cafés arábicas. Joãozinho Grafista continua explicando como funcionam os números para os estoques do café, que estão diminuindo e estão em números de antes da pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia, no dia 26 de janeiro de 2021, o estoque era de 1.609.000 sacas. Na quinta-feira, dia 27, esses estoques caíram 16.999 sacas para um total de 1.311.000 sacas, né? 1.311.889 sacas, né? Para ser mais exato. Então, para vocês terem uma ideia, esses estoques estão na mínima, próximo da mínima de 2019. Quer dizer, nós estamos com níveis de estoque antes do início da pandemia, né? Bom, além disso, né, que é um fator altista extremamente para o mercado, não há contêineres, por enquanto, ainda disponíveis no Vietnã ou no Brasil para embarcar o café, mas a situação logística do Brasil melhorou nas últimas semanas, tá? Quem informou isso aí é um grande analista lá nos Estados Unidos, ele chama Jack Scoville.
ele completou. Produtores do Brasil venderam a maior parte da safra do ano atual e estão precificando para o próximo ano. A própria consultoria Safras e Mercado, semanas atrás, disse que os produtores brasileiros de café venderam 32% da sua safra 22-23. Ela informou, em 14 de janeiro, bem à frente dos 19% comparáveis vendidos no ano anterior. Também algumas notícias baixistas aí para o mercado, É lógico que está entrando, se é baixista é porque está aparecendo café no mercado. Tanto a gente tem esses estoques certificados americanos e nós temos os estoques certificados lá em Londres, que é o Conilon. E o Citigroup, um dos maiores bancos aí, do mundo, ele informou que a safra 22-23 do Vietnã, informou isso na quarta-feira, dia 26 de janeiro, que a safra 22-23 do Vietnã subiria 5,1% para 33 milhões de sacas. A gente sabe que o Vietnã é o maior produtor mundial de café Conilon, o café robusta. Os fundos que aproveitaram para vender café na quinta-feira, tivemos uma queda forte aí de 700 pontos. Esses mesmos fundos de investimento foram às compras na sexta-feira, no dia seguinte, o que a gente chama de cobertura descoberto, O Rabobank, um dos principais bancos aí, voltados para o agro, principalmente, Agora sim, ele diz que os estoques de café monitorados pela ICE, que é os certificados, poderá cair abaixo de 1 milhão de sacas nos próximos meses, em meio a altos custos de container e transporte com interrupções com os ressurgimentos do Omicron. O Rabobank também reduziu sua estimativa de produção de café na Colômbia para 12,8 milhões de sacas, ante uma previsão anterior de 14 milhões de sacas. Esses dados saíram do portal Barchart, um site americano que eu gosto muito de acompanhar o mercado. Também um dos motivos, na quinta-feira e na sexta-feira, o mercado chegou a testar os 230, que é como eu comentei no início do áudio, que é o suporte fortíssimo, e o mercado conseguiu recuperar. A gente tem um índice que a gente chama de Dollar Index. O que é esse Dollar Index? Ele é um índice de dólar que mede todas as moedas de dólar do mundo, negociados lá na Bolsa de Nova York. E esse Dollar Index, na quinta-feira, testou uma alta de 1 ano e meio. E aqui acontece, acaba prejudicando a maioria dos commodities precificadas em dólar, incluindo o café, Café, petróleo, soja, milho. Por quê? Porque os Estados Unidos, do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, disse que vai aumentar os juros, lá em março. Bom, e para o mercado físico, na quinta-feira, dia de pouca liquidez, com produtores retraídos diante da forte queda nos preços. A indicação para lote de café, bebida dura, chegaram na casa de 1.435 a 1.450. Então vejam só, o mercado vinha trabalhando na casa de R$1.500. Lógico que o dólar caiu, o mercado acompanhou, Para os lotes mais finos, a base chegou em torno de 1.460 a 1.470, talvez 1.490, um extra fino com certificado aqui no Cerrado Mineiro, Para as vendas, mercado futuro, as vendas, mercado a termo, continua lenta, trabalhando com preço de bebida fina, setembro 2022, 1.480 a 1.510 e setembro 2023, 1.510 a 1.530 reais. Bom, essas foram as informações para todos os produtores de café do Cerrado, sul de Minas, zona da Mata, Mogiana, norte do país, Rondônia, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Abraços a todos e vai café! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube, Antônio Teixeira, de São Luís do Maranhão, que não perde um dos nossos episódios. Um abraço para você e para todos aí em São Luís do Maranhão.
Bom, também um abraço aí para Pecuária Brasil 1993, Maria Dalva Rates, Cleiton Fabrim, de Nuporanga, São Paulo. Pelo Instagram, Deve Santana, Michael Douglas, Marcela Gonçalves, Eloá Oliveira, Érica Dominique, Núbia Simão, Cristiane Souza. Pelo Facebook, Sidney Scapellini, também Suélia Fernandes Barbosa. E aqui pela rádio, Guilherme Luiz, lá da Redemac Minas. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento e Ele o abençoará. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.